Bem-vindos ao canal Amazon Foot você. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai conferir aqui os nossos palpites aqui da segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. E olha, sinceramente falando, a gente teve resultados bastante surpreendentes aí na rodada, né? Resultados que eu sinceramente não esperava, mas aconteceram, né? E na nossa classificação dos palpiteiros, né, que vai começar agora, né, do Campeonato Brasileiro, também tivemos também uns resultados bastante interessantes, né? Teve gente que acertou bem, né? Os placares. Na verdade, não acertou o placar, né? Mas acertou os vencedores. E a gente vai conferir, né? Quem mandou bem ou não mandou tão bem assim nos palpites daqui a pouquinho, né? Mas antes, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo a todo mundo que vem ajudando aqui o canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E, pessoal, só mais um aviso, antes de a gente começar de fato o vídeo, pessoal, verifiquem se vocês estão inscritos aqui no canal, tá bom, pessoal? Porque o YouTube está desinscrevendo, não sei por que o motivo, alguns inscritos. Então, verifiquem se de fato vocês estão inscritos aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então, eu peço esse favor de vocês, né? Então, vamos lá, pessoal. Diz os recados, vamos lá para os resultados, que é o seguinte, pessoal. Olha, vamos lá. Vamos começar com o Ceará versus Grêmio. Cara, me surpreendeu, né, a vitória da equipe do Ceará. Eu pensei que o Grêmio iria vencer, mesmo jogando fora de casa. Mas o Ceará realmente aprontou para cima do Grêmio, venceu por 2-0. Inclusive, o último gol, né, foi foi um lance meio engraçado, porque o Volpe, né, foi lá para a grande área para poder tentar fazer o gol de empate, né, aquele lance de desespero, né. Ele acabou pegando o segundo gol, né, acabou adiantando nada. Mas o pessoal criticou muito, né, o Volpe por conta disso, né, porque é, faltava 1 minuto e meio, né, para poder terminar ainda a partida e ele foi lá para a grande área. É aquela coisa, né, se ele faz o gol, ele é consagrado, mas como ele tomou o gol, né, ele tá fora do gol aí, acabou sendo esculachado. Então eu acabei errando meu palpite, eu apostei 2-0 para a equipe do Grêmio e no jogo, né, acabou sendo 2-0 para a equipe do Ceará. Então acabei errando aqui esse palpite. Na sequência aqui, a gente tem Corinthians versus Vasco da Gama. E o Corinthians, né, venceu a equipe do Vasco por 3-0. Grande resultado da equipe do Corinthians. E, cara, é o seguinte. Eu apostei, né, 1-1, né? Eu pensei que ia dar empate. Eu apostei no 1 para a equipe do Corinthians, 1 para a equipe do Vasco. E no jogo normal, né, na partida mesmo, real, foi 3-0 para a equipe do Corinthians para cima do Vasco. Deixa eu só comentar um pouco sobre esse assunto do Vasco, porque, cara, eu apostei no empate porque eu pensei que o Vasco iria com o time completo, né? Só que o nosso querido e não tão amado assim técnico aí, Carille, pela torcida do Vasco, ele acabou colocando 8 jogadores reservas, né? Teve 8 reservas em campo. Cara, sem necessidade, né? Porque é o seguinte, o Vasco, ele não pode se dar o luxo de ficar aí escolhendo competição. Por quê? Cara, o Campeonato Brasileiro, ele é importante. Por quê? Porque ele pode te garantir uma vaga numa Libertadores, na própria Sul-Americana e também tem a questão do rebaixamento. O Vasco, ele não tem um bom elenco. Tipo assim, os titulares dele já não são bons. Aí pega e coloca os reservas. Imagina, se os titulares já são ruins, imagine os reservas. Como foi? O Vasco só tem acho que 3 ou no máximo 4 jogadores que ali você pode dizer, não, esses daqui são titulares absolutos, esses aqui realmente jogam bola. Que é o Jardim, né? Léo Jardim lá no gol. Aí temos também, eu vou colocar o Piton, né? Apesar do Piton também tá uma avenida aí, não tá marcando nada, mas eu acho um bom lateral. Temos o Coutinho, que também tá jogando bola, né? Voltou a jogar. É assim, o Coutinho, ele tem resquícios de bom futebol, né? Quando ele realmente tem aquele dia inspirado, ele consegue jogar bola. Só que falta ele aparecer nos momentos decisivos, né? Nos jogos grandes. E também temos o Vegete, né? O Vegete dispensa comentários, para mim é o jogador que mais assim mostra raça, vontade, né? Um jogador tecnicamente brilhante, mas quanto mais o Vasco precisa dele, né? É o cara que faz os gols, né? Que tá ali na grande área e muitas partidas, né? Acaba resolvendo para a equipe do Vasco. Então, para mim, é um erro totalmente equivocado do Carille. Porque o Vasco não pode se dar esse luxo, né? O Vasco tem que somar o máximo de pontos possível no começo do campeonato para poder não ficar passando sufoco como foi nos anos anteriores, né? Porque o Vasco,
até, será, quase a reta final do campeonato, também estava ali, né? Pegando sufoco. E estava quase ali perto da zona do rebaixamento. Então, o Vasco precisa ter uma boa sequência no início para poder ficar pegando sufoco. Aí tiver bem de ponto e dependendo também da evolução dele na competições, né? Seja a Copa do Brasil ou Sul-Americana, aí sim dá o luxo, né, de poupar, mas no começo do campeonato já não poupando. E outra coisa, né? Cara, é início de temporada. Eu acho meio absurdo, né? O jogador aí que logo no início de temporada nem tinha aquela correria toda de jogos é, domingo, quarta, terça, sei lá, segunda, com intervalo de pouco tempo, né, para descanso, assim como estava acontecendo, né? Sabe, não tinha essa maluquice como vai ser agora nessa maratona de jogos. Os caras já tá tudo cansado já, sabe? É meio bizarro isso, né? Sendo que agora que de fato vai começar a temporada mesmo, né? Porque campeonato estadual, sabe, não é um campeonato que exija tanto, a menos a exceção é os clássicos, né? Os clássicos sim exigem do jogador, né? Porque são mais pegados, mais brigados, mas, cara, fora isso, cara, não tem motivo, né? Não tem motivo pra ficar poupando. Aí vai, poupa no Campeonato Brasileiro, perde. Vai na Sul-Americana e se perder também. Não complica? Quer dizer, jogou 3 pontos fora no Campeonato Brasileiro pra poder também perder numa competição internacional. Complicado, né? Então, pra mim, você está falando uma estratégia totalmente equivocada do Carille. E, como eu falei, né, o Vasco tem que somar pontos. Venceu o primeiro jogo contra o Santos, né? Mas quando pega, né, uma equipe um pouco mais forte aí, é complicado. Já é complicado pro time titular, imagina pro time reserva. Então, sinceramente falando, totalmente equivocado aí o Carille na decisão. Eu, sinceramente, acho que o Carille não vai durar muito tempo no Vasco, não, hein? Acho que daqui a pouco ele vai pegar o beco e é aquela coisa, né? O torcedor do Vasco já tá cansado, né? Dessa desse mau planejamento, né? Sai de diretoria, entra a diretoria, escolhe péssimos treinadores e o Vasco acaba realmente sofrendo com isso, né? Porque toda vez que trocam um treinador, começa tudo zero. Então é complicado. E só para encerrar também o assunto do Vasco, cara, é, o Vasco precisa contratar, porque o Pedrinho, eu não sei o que tá acontecendo com o Pedrinho, cara, o Pedrinho era um ótimo comentarista. Ele como um presidente tá sendo uma, sabe, uma negação, sinceramente falando. Me decepciona muito o Pedro como presidente. O cara, ele tá falando umas bravatas aí, ele tá querendo ser uma espécie de Eurico Miranda. Só que sem a devida, sabe, como posso dizer assim, citar o Eurico Miranda assim, sem aquela audácia do Eurico, sabe, de procurar mesmo resolver os problemas do Vasco. Não. Ele só fica falando, só fala pro lado, só fala pro outro, mas não resolve nada do Vasco. O Vasco precisa contratar. Ele falando, porque o Vasco não precisa de contratação. Cara, aonde que o Vasco não precisa de contratação? O Vasco precisa de contratações urgentes, principalmente pro setor de defesa. O setor de defesa da equipe do Vasco é muito falho, sabe? O ataque ainda, posso dizer que ainda vai, né? Mas o Vasco precisa de pontas também, né? Para poder auxiliar e a bola chegar também ao Vegete, né? Porque só o Vegete sozinho lá na frente não vai resolver tudo, né? Então o Vasco precisa de contratações. E para que o elenco do Vasco é bom, realmente é algo inaceitável, né? Acho que o torcedor do Vasco não aceita que um presidente de um clube, vendo que o time tá na situação que tá, fique aí, sabe, achando que o time tá às mil maravilhas, né? E não tá. Vamos seguir aqui, pessoal. Eu tinha que falar isso sobre o Vasco. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente teve Botafogo versus Juventude. E olha, eu apostei na vitória da equipe do Botafogo por 2-1. E no jogo foi 2-0 para a equipe do Botafogo para cima do Juventude. O Botafogo conseguiu sua primeira vitória aí, né? Aí no campeonato. Uma boa vitória, né? Então eu acabei acertando somente o vencedor. Errei o pra cá, mas acertei o vencedor. Continuando aqui. Atlético Mineiro versus São Paulo. Cara, eu tava com a sensação que o São Paulo iria vencer. Tanto é que eu apostei em 1 para a equipe do São Paulo, 0 para a equipe do Atlético Mineiro. E no jogo, né, foi uma maluquice só com expulsão e tudo mais. E acabou empatado em 0-0, né? Acabei errando aí o palpite. Mas eu tive a impressão que o São Paulo ia vencer, né? Mas a minha impressão e minha dedução acabou sendo errada. Vamos seguindo aqui, pessoal. Fluminense versus Bragantino. O Fluminense venceu a equipe do Bragantino por 2-1. E eu também tinha apostado na vitória da equipe do Fluminense para cima do Bragantino. Só que eu tinha apostado 3-1, né? 3 para a equipe do Fluminense, 1 para a equipe do Bragantino. Eu acabei acertando o vencedor, mas acabei errando para cá. Seguindo aqui, a gente teve o Internacional versus Cruzeiro. E eu apostei na vitória do Inter, né? Por 3-0. Achei que, na verdade, eu apostei na vitória por 2-0 para a equipe do Internacional. E no jogo, né?
Acabou sendo 3-0 para a equipe do Inter. Foi um passeio do Inter, né? Um passeio para cima do Cruzeiro, mas só que teve uma polêmica, né? Quanto à questão da expulsão do jogador da equipe do Cruzeiro. Eu também não achei que não era lance para expulsão. Acabou sendo expulso no comecinho aí do jogo. Isso acabou realmente atrapalhando aí a vida do Cruzeiro na partida. Mas de qualquer forma, o Internacional foi muito superior, né? Foi muito superior e tem mais time, né? Como falei pra vocês, volto a repetir isso, eu acho que o Internacional é um dos candidatos a título do Campeonato Brasileiro, então eu acho que, sinceramente falando, independente da expulsão, eu acho que o Internacional iria vencer a equipe do Cruzeiro, que é uma equipe que não decora, né? O Cruzeiro, pra mim, sinceramente falando, até agora, né, é a decepção aí da temporada, contratou demais, mas, sabe, não tem resultado. E o Caixinha realmente é uma decepção, né? Esperava um pouco mais dele aí à frente do Cruzeiro, mas, sinceramente falando, sabe, tirar o Diniz, que também estava muito mal, mas, sinceramente falando, não vejo nenhuma diferença no Cruzeiro do Diniz do Caixinha, né? Sinceramente falando, o Cruzeiro tá fazendo uma péssima temporada até aqui, né? Pode ser que o Cruzeiro possa, sabe, dar uma arrancada aí, surpreender a gente aí depois, né? Melhorar durante a temporada, mas, sinceramente falando, até agora o Cruzeiro tá sendo uma decepção. Vamos seguindo aqui. Agora, sinceramente falando, o resultado que me surpreendeu aqui na rodada foi justamente esse Mirassol versus Fortaleza. Eu apostei no Fortaleza, sinceramente falando. Eu achei que o Fortaleza iria vencer a equipe do Mirassol até de forma fácil, né? Eu apostei 3 para a equipe do Fortaleza, 0 para a equipe do Mirassol. E no jogo foi 1-1, né? Um para a equipe do Mirassol, um para a equipe do Fortaleza. Cara, é que tipo de resultado, né? Que eu falo pra você, né? Até eu alertei isso lá nos palpites, né? Que o Mirassol é a equipe mais fraca do campeonato, mas isso não quer dizer que a equipe não poderia surpreender, né? Não poderia, de repente, aprontar pra cima de um dos grandes aí do futebol brasileiro. Então, todo cuidado é pouco, né? Porque a equipe é fraca que, vamos jogar e vamos ganhar na hora que a gente bem entender. Não é dessa forma, né? Futebol não é dessa forma. E por isso que o futebol é bem apaixonante, né? Porque ele acaba, sabe, tendo esses resultados, né? Que acaba surpreender a gente. Que nem sempre o melhor time vence. Às vezes o time que é mais fraco pode surpreender o time mais forte. E assim, né? O Fortaleza acabou bobeando e acabou empatando somente com o Mirassol aí, perdendo uma ótima oportunidade de somar 3 pontos. E o Fortaleza é esse tipo de equipe, né? Que também tá oscilando demais na temporada, né? Às vezes consegue bons resultados aí contra equipes aí que até são mais fortes do que ele, mas, sabe, quando enfrenta alguns times aí que são mais fracos do que ele, acaba bobeando, né? E realmente esse resultado acabou me surpreendendo. Então, eu acabei errando aqui meu palpite. Vamos na sequência. A gente teve aqui Vitória versus Flamengo. Cara, o Flamengo venceu por 2-1 no jogo, tá bom? 2 para a equipe do Flamengo, 1 para a equipe do Vitória. E o meu palpite foi 1-0 para a equipe do Flamengo. Cara, e quase que esse resultado se confirmava, né? Só que, cara, o Flamengo, sempre falando nesse jogo, perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo. Eu tava assistindo a partida, cara. É um momento que dava raiva, cara, sinceramente falando. Porque o Flamengo, sabe, tinha chance, sabe, tinha volume, mas, cara, não conseguia de alguma forma ali fazer os gols, né? Sabe, chegava ali na cara do gol, mas errava. Cara, o Juninho é um cara que você vê que ele tem uma certa qualidade. Ele é um bagre, mas, cara, erra muito gol, né? Erra muito gol. E esses gols que ele perde pode ser fundamental numa partida de mata-mata, né? Por exemplo, aí chegando mais oitava de final, quarta de final de uma Libertadores, em que o jogo tá difícil, tá pegado. E sabe, o cara tiver a oportunidade de fazer o gol, ele tem que fazer, ele não pode perder. O cara que é centroavante, é o cara que é o atacante ali, o pivô, o pessoal chama. Cara, ele não pode perder esses gols, ele tem que fazer. Porque às vezes o time só tem uma chance na partida. E se essa chance ainda for desperdiçada, aí complica, né? Então, o Júnior tem que melhorar esse quesito de finalização, né? Porque realmente tá errando demais e é inaceitável. E essa questão realmente do Flamengo errar muitos gols, isso não é de hoje, né? O Flamengo tem problemas aí de finalização, isso é há muito tempo, né? Há muito tempo o Flamengo cria, mas não consegue transformar as chances em gol. Isso acaba, sabe, prejudicando a equipe. Porque não adianta só você jogar bem, criar e não fazer os gols, né? Porque em um lance aí no contra-ataque, um lance de sorte, o time adversário pode ir lá e fazer o gol, como foi o caso do Vitória, né? O Flamengo abriu pra cá,
com um belo gol do Arrascaeta, que também não estava jogando nada, né? Mas fez uma bela jogada. O Arrascaeta é aquele tipo de jogador que ele não pode estar jogando os, sei lá, 80 minutos. Mas se der espaço para ele, se ele tiver aquele momento de inspiração, ele vai fazer o gol. Então o Arrascaeta é esse tipo de jogador, né? É o craque. Quando ele tá bem, sai de perto, né? Mas quando ele tá num dia ruim, ele pode ter aquele momento de inspiração que acaba definindo aí uma partida. Então assim, o Vitória acabou empatando com o chute fora da área, né? Acabou desviando ali no meio do caminho e acabou enganando o goleiro Rossi. E cara, naquele momento, eu pensei, poxa, então vai ser empate. Porque ela tava perto do final aí, o Flamengo também tava. Sabe, o Flamengo também sempre falando. Não vou dizer, acho que pode ser até uma certa soberba, um salto alto, mas, cara, o time tem que pegar e tem que logo matar a partida. Não pode ficar com aquela coisa, tocar pra um lado, faz gracinha, faz firula e tudo mais. Cara, futebol não é ganho dessa forma, não. Quando você tem a oportunidade realmente de fazer mais gol, faz o gol pra poder não definir a partida. Não dá margem pro azar. Não dá chance pro azar. Ou como o pessoal falava, né? Não sei quem falava isso da minha forma. Não dê sorte pro azar, né? Não faz muito sentido essa frase, mas enfim. Mas assim, e o Flamengo acaba dando sorte ao azar, né? Porque não define a partida, aí vai o time lá e acaba empatando. O Flamengo às vezes perde ponto por conta disso, né? No campeonato passado, né? Campeonato brasileiro passado, o Flamengo perdeu a chance de brigar por título por conta disso, né? Porque alguns jogos em que era mais fácil, né? Considerado mais fácil, em que a partida estava fácil para o Flamengo vencer, o Flamengo acabava bobeando, porque não definia o jogo. Mas só que por sorte, né? O Flamengo aí no finalzinho acabou fazendo gol com o Bruno Henrique, né? Mais uma vez aí dando uma de centroavante e fazendo o gol que acabou definindo a vitória da equipe do Flamengo. Então assim, o Flamengo, cara, precisa de um finalizador, né? Precisa realmente da volta do Pedro, porque o Carlinhos, Carlinhos, desculpa, o Júnior, o Júnior tá parecendo o Carlinhos, né? Essa é a verdade. É um Carlinhos 2.0, essa é a verdade. Eu acho que ele ainda tecnicamente é melhor do que o Carlinhos, minha opinião, mas realmente falando, são daquele tipo de jogadores que não passa muita confiança, né? Mas ainda tem um bom tempo para poder pegar e fazer com que e dê a volta por cima, né? Seja aquele atacante ali que possa ser reserva, né, do Pedro, já que o Pedro tá voltando, então bem que ele ajude o Flamengo. Mas mesmo assim foi uma boa vitória da equipe do Flamengo, um resultado fora de casa depois do tropeço dentro de casa contra a equipe do Internacional, em que o Flamengo poderia ter vencido, conseguido 6 pontos, né? Se tivesse vencido a equipe do Inter, também teve várias chances, mas não soube aproveitar. Mas mesmo assim, um resultado fora de casa realmente é muito importante. Vamos na sequência aqui, pessoal. Vamos lá. Na sequência aqui a gente tem Sport versus Palmeiras. Cara, esse jogo aqui tá dando uma polêmica, porque é o seguinte. Teve um pênalti aí que foi marcado. O segundo pênalti, né? O Palmeiras fez 2 gols de pênalti. Não, deixa eu, vamos falar do resultado antes de eu comentar sobre isso. Vamos lá. No jogo foi 2-1 para a equipe do Palmeiras. E meu palpite foi 2-1, né? Eu acabei acertando, né? Tanto o vencedor como o pra cá. Então eu assumi 3 pontos, ó. Eu acertei o pra cá e o vencedor, né? No caso, eu acertei a vitória da equipe do Palmeiras por 2-1. Sensacional, né? Então, voltando rapidamente aqui. Cara, eu vi o lance. Eu também não achei pênalti. Sinceramente, eu achei um pênalti muito mandrake, em que o VAR olhou. Eu não sei que o VAR viu naquele lá, porque o cara somente acerta a bola, né? Aí, porque acertou, escorregou, sei lá, tava vendo sabe, o áudio do VAR, cara, sabe, sem sentido algum. E, cara, é aquela coisa. É por isso que eu falei, no meio do vídeo agora, que eu falei e comentei sobre isso, que, cara, como é que, sabe, 20 clubes da Série A votam de forma unânime para a permanência do Edinaldo na frente da CBF. Cara, o cara não tá fazendo nada pelo futebol brasileiro, sabe? E, principalmente, quando ocorre esse tipo de erro de arbitragem, sabe? A pessoa tudo reclama, fala, sabe? Reclama, grita, enfim, fala um monte de coisa aí, mas ninguém toma atitude. Quando é momento de mudar mesmo, votar, para poder ter uma mudança de fato mesmo, os caras pegam e, sabe, se ajoelham pro cara. Isso é inaceitável. Então não tem que reclamar. Porque, cara, somente realmente profissionalizando e punindo também esses árbitros, quem tá no VAR, para poder fazer uma reciclagem, não sei, tem que ter um tipo de punição, é que a gente vai ter uma boa arbitragem no futebol brasileiro. Porque, cara, é muito ruim mesmo. E eu sempre falo isso. Isso daí, né,
privilégio somente de um time. A arbitragem é ruim para todo mundo. Hoje, o Palmeiras foi favorecido, amanhã pode ser, sabe, prejudicado. E vice-versa, né? É sempre assim, Flamengo, Corinthians, sempre vai ter um lance que vai ser favorecido e vai ser prejudicado as equipes. Não tem uma equipe que vai ser 100% favorecida. Por que disso? Porque a arbitragem é muito ruim. E olha que a gente está falando também de VAR, de uma ferramenta que era para ajudar o árbitro a, sabe, a dirimir, a tirar as dúvidas de de lances polêmicos, né? Mas não, ainda cria mais dúvida ainda erra, mesmo com o auxílio da tecnologia à sua disposição. Cara, então é inaceitável isso, inaceitável. Esse tipo de lance aí, cara, não tem como aceitar. E outros lances bizarros que acontecem aí a cada rodada, né? Porque toda rodada tem um lance polêmico, é inacreditável. E realmente, sabe, é bizarro ver realmente os erros que vem cometendo a arbitragem. Realmente não dá para aceitar, mas também é para os caras, os presidentes aí dos times também aprenderem a votar. Porque se abaixo, eu não vou falar o que aconteceu aí, que eu sei que tem um envolvimento aí, tipo assim, tem uma troca de valores. Tipo assim, você vota e você recebe algo em troca. Acho que vocês já sabem o que eu quero falar, entendeu? Porque sai em matérias, enfim, mas eu não quero entrar muito no assunto aí. Até porque tem que ter uma coisa de fato concretizado, né? Para poder afirmar qualquer coisa. Não posso somente abrir a boca e falar qualquer coisa aqui sem ter provas para poder dizer, não, foi isso que aconteceu, né? Então, mas eu acho que vocês já sabem o que eu quero falar, né? Enfim. Então, cara, são culpados os próprios presidentes dos clubes, porque aceitam esse tipo de presidência de, sabe, organização do futebol brasileiro. Se fosse realmente pessoas que não aceitassem, batessem o pé, sabe, trouxessem um nome bom para comandar o futebol brasileiro, talvez alguns problemas, não a maioria, nem todos, mas alguns problemas aí do futebol brasileiro estariam resolvidos, porque tem muita coisa para consertar. Não é à toa que nossa seleção é a bagunça que é, por conta da sua presidência, que não tá nem aí com o futebol brasileiro, só quer saber de dinheiro e de politicagem. Essa é a verdade. Mas agitar o futebol mesmo, nada, né? Enfim, então é inaceitável esse tipo de situação, né, pessoal? Muito difícil. Então, assim, né? Eu acertei o pra cá e o vencedor. Então, vamos aqui para a última partida, que foi Santos versus Bahia. E olha, sinceramente falando, foi um jogo bem animado, hein? Acabou sendo 2-2, né? 2 para a equipe do Bahia, 2 para a equipe do Santos, né? No caso, 2 para a equipe do Santos, 2 para a equipe do Bahia. Eu tinha apostado na vitória do Bahia por 3-1, né? Eu esperava que o Bahia vencesse a equipe do Santos, até pelo futebol apresentado pelo Bahia, né? E pelo não futebol apresentado do Santos, né? Porque o Santos também não estava jogando nada, mas acabou aí, né? Empatando, inclusive o Bahia empatou aí quase no final da partida, né? Se eu não me engano. Então foi assim. Se a gente for pegar pelo lado realmente de ter jogado fora de casa, foi um bom resultado para a equipe do Bahia, né? Mas eu senti que o Bahia poderia ter vencido esse jogo, né? Acabou marcando. Inclusive, né, teve um lance aí do Bahia, né? Se não me engano. Foi do Bahia ou do Santos? Cara, eu esqueci agora. Não, esqueci, né? Esqueci. Não vou comentar, não, eu esqueci o lance agora. Mas assim, pessoal, realmente foi um jogo bastante animado e eu achei que o Bahia acabou vacilando aí no final e poderia ter até conseguido uma boa vitória diante do Santos. Então, pessoal, é isso, né, pessoal? Deixa eu só, antes de encerrar, só explicar uma coisa pra vocês, tá bom, pessoal? Eu vou dividir os vídeos. Como assim? Vai ter o vídeo dos palpites e vai ter o vídeo dos resultados dos palpites, tá bom, pessoal? Então, tipo assim, quando eu falo os resultados dos palpites de uma rodada, não vou já emendar com os palpites da próxima rodada, tá bom? Como eu fiz no Campeonato Amazonense. Para poder também dar espaço para poder comentar um pouco sobre as partidas, tá bom? Então eu vou dividir, achei melhor para poder o vídeo também não ficar tão longo. Então a gente vai ter o vídeo dos palpites e vamos ter os vídeos dos resultados, tá bom? De forma separada. Beleza? Então assim, vai ter o vídeo do palpite, resultado e depois, né, vai ter o novo vídeo dos palpites da próxima rodada, tá bom? Explicado aqui, tudo ok, bem explicado para vocês, tá bom? Para poder vocês não perguntar, mas e os palpites da terceira rodada? Os palpites da terceira rodada vai ser no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Para poder não atrapalhar o dos resultados, até para poder eu pegar e comentar um pouco sobre o que aconteceu na rodada. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Ah, antes disso, né? Eu quase que esqueci, né?
Eu já ia encerrando aqui, quase que ia esquecendo. Pessoal, vamos lá pros... Desculpa, pessoal. Vamos aqui pros palpites aqui dos palpiteiros. Então vamos lá, pessoal. Como é que ficou a nossa classificação aqui dos palpiteiros? Então ficou o seguinte. Olha, a gente teve uma competição bastante acirrada, né? Mas, olha, a gente teve empate técnico de 3 pessoas. Porque é o seguinte, a Solange fez 7 pontos. Ela acertou 5 vencedores e acertou um para cá, que foi justamente da vitória da equipe do Flamengo diante do Vitória por 2-1. Assim como o Delmi Souza também fez 7 pontos, tá bom? Ele acertou 5 ganhadores e acertou um para cá, que no caso foi do jogo entre Botafogo versus Juventude, que ele acertou o 2-0 para a equipe do Botafogo diante do Juventude. E eu, né? Eu também fiz 7 pontos e eu acertei o para cá de Sport versus Palmeiras, que venceu por 2-1. Então eu somei também 7 pontos. E tive também 5 acertos. Agora o detalhe é que o Laje Cameraman, ele acertou 6 acertos de ganhadores. Só que ele não acertou os placares. Ele acertou mais do que a gente, mas como tem a questão realmente de quem acertou para cá tem pontuação extra, então ele acabou ficando aí, entre aspas, na segunda posição, né? Já que a gente dividiu aqui a primeira colocação com o Laje, na verdade, a Solange, o Delmi Souza e eu, né? Então eu, a Solange e o Delmi Souza acabamos aqui ficando empatados aqui na primeira colocação e o Laje Cameraman ficou na segunda colocação com 6 pontos, tá bom? Vocês vão ver aí a tabelinha da classificação dos palpiteiros aqui da segunda rodada. Então, parabéns, né, ao Delmi Souza, a Solange aí, por ter feito essa pontuação, né? E também ao Laje, né? O Laje também acertou bastante, né? Praticamente 60% aí dos acertos aí dos ganhadores ele acertou. Então, realmente foi uma boa média, né? Então, também dá de parabéns aí o Laje Cameraman. Agora sim, pessoal, muito obrigado, pessoal, a todo mundo aqui que vem aqui ajudando o canal, comentando, deixando o like. E você que é novato, pessoal, caiu de paraquedas aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E pessoal, próximo vídeo também, já aproveito, né, e deixem aí os palpites de vocês, tá bom, pessoal? Vamos fazer esse vídeo possivelmente, né, aí na sexta, já que a gente vai ter rodada no final de semana. Esse meio de semana vai ter Libertadores, né, Libertadores e Sul-Americana. Então eu só vou fazer o vídeo aí dos palpites da terceira rodada somente aí no final de semana, tá bom, pessoal? Dito isso, então, pessoal, muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!